Glórias a Deus. Queria saudar meus irmãos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo você que está sempre junto com a gente, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor aqui através das redes sociais do pastor Angildo. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um abração especial em nome do Senhor Jesus, nossos pastores que estão com esse ministério, meu querido, levando adiante nas costas o corpo de Cristo Jesus, nosso Rei, fazendo andar sobre a face da terra. Um abração ao pastor Gabriel, que está com a obra ali em Sorocaba, São Paulo. Deus abençoe poderosamente. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma viagem ali de novo. Vamos lá, obreiro Almiro, em nome de Jesus. Vamos lá visitar pastor Gabriel, sentindo o coração. Estava aí orando umas 2 vezes aí. Nós vamos visitar pastor Gabriel ali em Sorocaba. Vamos ali estar orando junto com o pastor Gabriel no monte, no Vale dos Milagres. Bênção do Senhor, visitando esse homem de Deus e os demais irmãos ali em Sorocaba que faz parte desse ministério. Eu tenho muito prazer de ser o pastor do pastor Gabriel, né, para ser presidente nesse ministério, mas ser o mais pequenino entre essa congregação, né, ter esses homens ao meu lado que estão guerreando em prol do reino dos céus. Para mim é uma satisfação estar do lado, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Se Deus quiser, a gente aparece por aí muito em breve, falaremos face a face mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe pastor Gabriel, os demais irmãos de Sorocaba, São Paulo. Em breve estaremos aí em nome do Senhor Jesus. E final de ano agora estaremos também em nome do Senhor Jesus Cristo, ali em Chapecó, para o 3º Congresso Pentecostal Pão Sem Fermento. Está confirmado, família, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar lá no 3º Congresso Pentecostal, ali em Chapecó, dia 26 de dezembro ao dia 31 de dezembro, 3º Congresso Pentecostal, o culto de virada, como de costume, dessa congregação que tem alegrado o nosso coração, passar na presença de Deus a cada dia. É uma bênção do Senhor, nosso Rei. E também vai estar com a gente nesse congresso pastor Júlio Pedroso, que está com a obra ali em Caxias do Sul. Deus abençoe a sua vida, pastor Júlio Pedroso. Em breve a gente vai fazer uma visita lá também para o pastor Júlio Pedroso, obreiro Zelino, os demais irmãos ali de Caxias do Sul. Pastor Josenildo com a obra lá em Marco, no Ceará, também confirmado na pregação final de ano, se Deus quiser, ali em Chapecó. Pastor Josenildo de Marco, no Ceará. É sempre um prazer estar guerreando. O pastor Josenildo estava publicando, ontem me fez se emocionar, quando eu estive lá em Marco, no Ceará, visitando nossos irmãos. Ele compartilhou algumas fotos comigo, dizendo que está com saudade de mim lá em Marco, no Ceará. E se Deus quiser, a gente volta aí de novo no Ceará, pregar a palavra. Para mim foi uma experiência muito gratificante estar no Ceará pregando a palavra de Deus, viver um pouco, né, desse evangelho do Senhor Jesus lá com nossos irmãos nordestinos. Então Deus abençoe o pastor Josenilton, os demais irmãos ali de Marco, no Ceará. Se Deus quiser, nós vamos se encontrar final de ano agora ali em Chapecó, para a alegria do nosso coração mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. E também quero agradecer a você que está sempre junto com a gente, nos acompanhando, simpatizantes da palavra de Deus, que gosta de pão sem fermento, do evangelho do Senhor Jesus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem veio comer nessa noite, se coloca de em pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 8, por gentileza. Evangelho de João, capítulo de número 8. Louvado seja o santo nome do Rei. Evangelho de João, capítulo de número 8. Tu és santo, Senhor. Quem achou vai glorificando. Versículo de número 32. Evangelho de João, capítulo de número 8 e versículo de número 32. Louvado seja o santo nome do Rei. Está escrito assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Já vai dizer no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Versículo de número 51, por gentileza. Está escrito assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Tome teu assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor nosso Deus. Bênção do Rei. Quem guarda a palavra do Senhor Jesus jamais vai ver a morte. Por quê, pastor?
Porque vai passar da morte para a vida, diz a palavra de Deus. E é o que mais, não só eu, mas eu creio que você também quer, né, irmão? Nós paramos no capítulo de número 25 de Mateus. Quem trouxe Bíblia vai abrindo aí comigo para a gente seguir o estudo. Novo Testamento firmado na rocha, parte 2, amém? Mateus capítulo de número 25, Evangelho do Senhor Jesus, através do Levi Mateus. Quando eu abro no livro de Mateus, eu me lembro das igrejas politiqueiras, não tem como a gente não falar isso. Hoje a igreja do século 21 passa em cima do altar, arranca o neófito da fé aqui de cima, que é neófito, para largar o altar e para a política é neófito, e ele vai para a política. Com Jesus era diferente. Ele passava lá na política de Roma, arrancava e trazia para o altar. Está diferente ou não está? Então nós temos que voltar ao princípio da regra de fé. Agora não, a igreja moderna, ela está saindo de cima do altar para ir para o meio da política para tentar ajudar a igreja. E Jesus precisa de político para ajudar a igreja? Nunca, olha a história do primeiro século. Nunca se houve ninguém protegendo a igreja, a não ser aquele que desceu no caminho do Damasco. Ele não precisou, meu querido, ter votação para descer lá e proteger a igreja. É Jesus que protege a igreja, meu irmão. Porque ele diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer. O homem quer mudar essa lei, eu sei por quê. Quem conhece a palavra de Deus sabe. Porque acha que vai ficar aqui para sempre nesse mundo. E a gente sabe quem quer ficar aqui para sempre nesse mundo. Não é os cristãos, é Satanás. Ele quer mudar esse lugar aqui para poder ficar, dar mais tempo. Porque o tempo está se esgotando. E a gente sabe que Jesus profetizou aqui em Mateus 24, 25, sabe que vai de mal a pior esse mundo. Então o que adianta colocar um político lá? E a gente sabe que não vai melhorar, irmão. A gente sabe que não vai melhorar. Jesus Cristo sempre vai estar com a razão. Por isso que ele tirou Levi Mateus da política de Roma e trouxe para o seu ministério. Mateus 25, 41, quem achou vai glorificando. Mateus 25, 41. Diz assim: então dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por que está escrito isso, pastor? Porque nós lemos semana passada, se lembra? Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ele diz, agora apartai-vos de mim, malditos, para o fogo. E quem são esses malditos na Bíblia? Paulo vai dizer quem são os malditos, lá em Gálatas 1, versículo 8 e 9. Aquele que muda o evangelho, acrescenta, inventa uma doutrina que Paulo, os apóstolos não pregaram, são esses os malditos. E agora, será que eles são malditos? Quem conhece a Bíblia sabe que eles são malditos. Mudaram a verdade de Deus em mentira, em prol da sua ganância. A gente sabe disso. Vamos, abra comigo lá, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Gálatas, capítulo de número 1. Os irmãos acompanhar em casa lá também, em nome do Senhor Jesus. Gálatas, capítulo de número 1, por gentileza. Versículo de número 8 e 9. Louvado seja o santo nome do Rei. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9 está escrito assim: mas ainda que nós mesmos, preste bem atenção, olha para o missionário aqui, para o pastor. Ainda que nós, não está ainda que eu, é ainda que nós, quer dizer, ele colocou ele e todos os apóstolos. Se pregasse uma coisa que eles não pregaram, por que ele usou essa ênfase? Porque eles poderiam se desviar.
Todo mundo está sujeito a desvio. Mas eles sabiam a revelação que tinham. Eles poderiam ir para o mundo, mas já estava escrito. A epístola já estava espalhada. Eles estavam dizendo assim, ó, nós podemos voltar uma outra vez dizendo assim, não, isso aqui não foi o que a gente quis dizer. Não aceita. Não era para aceitar mais a igreja. Porque tinha que saber o porquê que eles estavam voltando atrás. E a palavra de Deus é sim, sim e não, não. Por isso que ele diz, nós, todos os apóstolos estavam incluídos. Um anjo do céu vos anuncia um outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja esse maldito, anátema. Versículo 9. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátema. É um complemento de Mateus 25 que a gente leu. Apartai-vos de mim, malditos. Os malditos são esses que mudam a verdade de Deus em mentira. E uma das grandes mentiras é dizer que o Antigo Testamento está em vigência hoje, né, irmão? Não tem como. Quem gosta de palavra sabe que não está mais em vigência, né, irmão? A gente já leu bastante coisa para chegar até aqui. Lucas capítulo de número 9, por gentileza. Lucas capítulo de número 9. Agora, cá para nós, meus irmãos, se eles usassem o Antigo Testamento para espiritualidade, né, poderia até dizer assim, ó, tá mais ou menos ainda. Mas não, eles usam sempre o Antigo Testamento para apoiar na sua avareza. É a arquinha da aliança. A maioria está entrando com a arca da aliança dentro de uma congregação. Isso é uma blasfêmia contra Deus, irmão. A verdadeira arca da aliança, a pessoa que tocasse sem autorização de Deus, morria. Agora estão fazendo, é deboche, irmão, deboche. É deboche com a cara de Deus. É um deboche. Só que as pessoas são tão cegas que não conseguem ver um palmo na frente do nariz. Aí colocam um sujeito com berrante tocador de gado em cima do altar, tocando um berrante para os gados que estão embaixo, para vir para o culto. Jesus Cristo não chamou boi nem vaca para o seu ministério, ele chamou ovelha para o seu ministério. E não se chama com berrante, se chama pela sua voz. Aquele que ouve a voz do pastor vai seguir o pastor, disse Jesus, e não berrante. Povo ignorante que não conhece a palavra de Deus. Quem conhece a voz do seu pastor não vai de atrás de berrante, vai de atrás da voz do sumo pastor que é Cristo. Estão debochando da igreja, meu irmão. Sabe o que é isso? É o diabo no coração dessas pessoas. É o próprio Satanás no corpo deles. Nós que temos visão espiritual sabemos disso. Mas vai falar para umas pessoas carnudas dessa. Como poderemos mostrar algo para um cego se ele não enxerga? Congregações estão mais parecidas com açougue no dia de promoção. Só carne. Só carne. Arca da aliança berrante, quipá, fogueira em cima do altar. Que é isso? Que nós viemos defender a palavra de Deus com as nossas vidas, né, irmão? Senão não tem nexo a gente vir sobre a face da terra. Lucas capítulo de número 9. Versículo de número 28, por gentileza. Louvado seja o santo nome do Rei. Lucas 9, 28. Louvado seja o santo nome. Está escrito assim. Lucas 9, 28. Aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João, Tiago e subiu o monte para orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas, muito resplandecentes. E eis que estavam com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais, aparecendo com glória, falaram da sua morte, que havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro, os que estavam com ele, estavam carregados de sono.
quando despertavam, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, façamos 3 tendas, um para ti, outro para Elias. E não sabendo o que dizia, dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Estando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Esse é meu filho amado, a ele ouvi. O céu interviu na face, no rosto daqueles que seriam o alicerce da igreja. Por quê? Para eles não dá crédito para Elias, não dá crédito para Moisés, mas para ouvir ao Senhor Jesus Cristo. Então, se o céu está pedindo para mim ouvir ao Senhor Jesus, eu não posso mais ouvir agora a lei de Moisés. Como eu disse semana passada, fica ilógico você criar um filho, de repente você vai ver e acaba descobrindo que o seu filho gosta do vizinho Moisés. E a cada dia você veja que o seu filho é a cara de Moisés. Aí vai fazer um DNA para ver se é seu ou daquele vizinho Moisés. E é só revelado através da palavra de Deus, de quem é filho ou quem é bastardo. Os filhos ouvem a voz de Deus. Então, se Deus pediu para mim ouvir o Senhor Jesus, eu vou ouvir o Senhor Jesus Cristo. Amém, família? Então nós vamos ouvir o Senhor Jesus Cristo e não a lei de Moisés. Vamos em frente. Versículo de número 36. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. Oh, glória, falam glória, família. Porque aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Romanos capítulo de número 12, por gentileza. Romanos 12, um pouquinho para frente. Então o Pai interviu na vida dos 2 colunas da igreja, pedindo para eles ouvir ao Senhor Jesus. Romanos 12. Quem achou vai glorificando. Romanos 12. Eu vim a essa terra para fazer a vontade de Deus. E você, meu irmão? Você veio para fazer a vontade do Pai? Eu vim para fazer a vontade de Deus. Romanos capítulo de número 12 e versículo de número 2, por gentileza. Louvado seja o santo nome do Senhor. Romanos 12, 2 está escrito assim: Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, qual experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, família? Qual é a perfeita vontade de Deus? Que a gente venha ouvir a voz do seu filho. Foi para isso que ele veio, para trazer o quê? O conhecimento da palavra de Deus. Amém, família? Então, se eu estou, meu querido, na palavra de Deus, eu tenho que estar de acordo, meu querido, com a regra de fé que foi nos ensinado, em nome de Jesus. Amém? Vamos seguir. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 17. Efésios 5, 17, por gentileza. Efésios 5, 17. Quem achou, glorifica.
Efésios 5:17. Está escrito assim: louvado seja o santo nome do Rei. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor, pastor Anjo? Já vamos lá. João, capítulo de número 6, versículo 40. A palavra de Deus responde, né, irmão? Não precisa ficar com deduções coach, né? Bom eram os irmãos de Bereia. Evangelho de João, capítulo de número 6, por gentileza. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 40. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Está escrito assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida. Amém, família? Então, o princípio que Deus quer para fazer a vontade dele, que eu creia no seu Filho. E para mim, crer no Filho, tem que crer no quê? Na sua pá. Porque a proposta de Jesus não veio sem fala, veio com fala. Ele não veio como um ser mudo. Ele veio falando a sua proposta. Qual foi a proposta de Jesus? Aquele que crê no Filho tem a vida. Nele está a vida eterna, porque ele disse: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar. Essa palavra ele está falando porque ele está do lado do Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai. Ele não está falando assim, ó, pegando aqui e levando para o Pai. Não, ele está dizendo ninguém vem ao Pai, porque já está do lado direito do Pai. Então é crer na palavra do Senhor Jesus. E como que a gente vai crer? Vamos lá, Romanos capítulo de número 10. Como as pessoas crerão? Pastor, eu tenho fé. Qual seria essa fé? Natural? Tem a fé natural e tem a fé espiritual. O que é fé natural, pastor? Eu acho um parafuso numa rodovia, numa estrada, e digo comigo: vou guardar porque uma hora eu vou usar. Quantos já aconteceu isso? Em casa, alguma peça, algum eletrodoméstico que quebrou, alguma peça de carro que você não resolve jogar fora, e diz assim: eu vou guardar porque eu creio que eu vou usar. Usa ou não usa? Se encaixa. Isso é fé natural. A fé sobrenatural é em Cristo Jesus, nosso Rei. Sabe por quê? Você exerce a sua fé aqui não vendo nada, você vai ver depois, na eternidade. Nada está dentro desse mundo aqui, você não vai ver nada aqui do reino de Deus. Você vai ver o reino de Deus lá em cima se manifestar. Amém, família? Isso é uma fé sobrenatural. Romanos 10, 14. Quem achou, glorifica. Louvado seja o santo nome, Pai. Romanos 10, 14. Louvado seja o santo nome do Senhor. Está escrito assim: como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos aos pés dos que anunciam a paz, do que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedecem o evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Amém, família? A fé vem por ouvir, e ouvir
Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas dizer, eu tenho uma fé inabalável, mas a maioria nunca presta atenção na palavra. Que fé é essa que não vem do evangelho? Você acha que Deus vai mentir? Não mente, irmão. A gente que conhece a palavra de Deus, a gente até ouve, mas a gente sabe que aquilo não é verdade. Porque a fé genuína não é naquilo das coisas naturais. Eu não tinha Cristo, você não tinha. Quantas vezes você colocou uma fé natural, deu certo ou não deu? Deu certo. Você botou no seu coração, quero fazer um negócio. Foi lá, não deu certo? Precisou de Deus para aquilo? Não. Precisou, de uma tal maneira precisou. Mas não precisou você ser cristão. Não precisa, isso é tudo natural. Por quê, pastor? Porque ele derrama a chuva sobre o justo e o injusto. Está tudo derramado sobre a face da terra. Mas agora, para poder pisar o pezinho lá em cima, aí tem que ter uma fé só nele. E espiritualmente falando, só nele. Aí vai colocar os pés lá em cima. Senão não coloca. Aí eu tenho que ter fé nele. Como que eu posso gerar fé no meu coração se eu não ouvir a palavra de Deus? Não tem como. Não tem como. Vamos em frente. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Capítulo de número 4. Um pouquinho para frente. A vontade de Deus é que a gente venha pregar o evangelho. Quão formosos é o pé daquele que prega o evangelho, né, irmão? Está entendendo por que o pastor é o pé da igreja? E ele é o cabeça. Jesus é o cabeça, nós somos o pé da igreja, para levar o corpo adiante. Por isso que Paulo disse assim, ó, eu sofro os restos das aflições de Cristo pelo corpo da igreja. O corpo da igreja traz aflição para os pés, você sabia? E traz? Teus pés não ficam cansados ou não? Fica, caminha muitas vezes para você ver se os pés não der, não incha. Assim é todo pastor. O irmão Roque me indagou quando nós estávamos vindo lá para o irmão Roque. Pastor, como é que está? Pai, daquele jeito, aquela prova, só vai entender quando ser pastor, irmão Roque. Ele disse, é mesmo, pastor, é isso mesmo. Vocês só vão entender quando você ser pastor. Você não tem nem noção. Pastor, eu tenho, 100 vezes, não, multiplica mais. Só quando você saber. Qual é a mulher aqui que sabe o que é ter um filho se nunca teve? Não vai ser fichinha, deixa bater a dor de parto, se não chama já o bisturi para cortar. Deixa. Todo mundo diz, não, eu vou ter parto normal. Deixa na hora que dá contração para ver se não pega na mão do marido, corre, paga, tira o dinheiro que tiver para fazer uma cesárea. Vai, que eu não estou aguentando. A gente só sabe quando a gente passa por lá, mas isso é o grande fato, né? Quando tem pessoas que às vezes falam para mim, para missionária, eu sei que quer ter filho especial, não sabe nada, só sabe quem tem. Só sabe que é uma dor de cabeça, que já passou por uma dor de cabeça, sim ou não, irmão? É o grande fato, meu irmão. É o grande fato, só sabe realmente quem passa por lá. Quantos já passaram pelo vale da sombra da morte? Quem já passou sabe o que é vale da sombra da morte, senão não sabe. Entendeu, meus irmãos? Um dia vocês vão saber se querer ministério. 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é esta. Versículo de número 3. A vontade de Deus é a vossa santificação, e que vos abstais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e... Oh, glória, Pai. Não nas paixões da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Amém, família? Essa é a vontade de Deus. Que nós viemos ter agora nosso corpo em, em santificação. Porque nós somos agora um vaso nas mãos do oleiro. 1 Tessalonicenses 5:18. Amém, família? Vamos em frente. Glória a Deus, Pai. Versículo de número 18, está escrito assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus convosco. Valeu, glória, meu Deus. Glória a Deus, Pai. Tu és santo.
Hebreus capítulo de número 10. Um pouquinho para frente, meu filho. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 9, quem achou vai glorificando. Hebreus 10, 9. Louvado seja o santo nome do Rei. Hebreus 10, 9. Tu és santo, Senhor. Está escrito assim. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Amém, família? Quem está falando essa palavra, pastor Angildo? O próprio Senhor Jesus. Ele chama o próprio Pai de Deus, porque ele reconhece a divindade do Pai. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, Antigo Testamento, e estabelece o segundo. O próprio Senhor Jesus falou que vale o segundo. É o segundo. Vamos em frente. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 36. Quem achou vai glorificando. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém, família? A outra vontade de Deus. Vontade de Deus é essa. Tira o primeiro, Antigo Testamento, estabelece o tudo debaixo da vontade de Deus. Qual é a outra vontade? Amém? Porque necessitais de paciência, para que depois que haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O que é, pastor? Paciência nas tribulações, nas angústias, decepções, para que depois tu venha o que? Alcançar a promessa. Que promessa, pastor? Aquela que ele me fez, me dá um carro, uma casa, não sei de onde é que tirou isso da cabeça. É vozes da cabeça. A promessa é a salvação eterna. Amém, família? Não existe um versículo que Jesus veio prometer casa nessa terra. Não tem, amém, família? Ele não veio. Pastor, mas está lá escrito: casas, pai, mãe. Cadê as 100 vezes que nunca se cumpre na vida de ninguém? Hein? Cadê essas 100 casas que não se cumprem na vida de ninguém? Agora tem bastante morada no céu, né, irmão? Amém? E depois a vida eterna. Porque a maioria não sabe interpretar o texto, pensa: eu vou dar minha casa porque ele vai dar 100. Não é loteria, né, irmão? Não é loteria, né? E por que os apóstolos não receberam 100 vezes casa mais, né, irmão? Morreram todos decapitados. Tem que saber interpretar a palavra corretamente, né, irmão? Senão dá uma margem para teologia, meu querido, da miséria. Não é teologia da prosperidade, é da miséria. Porque qual é o homem mais miserável, pastor? Aquele que fica pegado nessa terra. Esse é o mais miserável de todos, não é? Qual é o mais miserável, pastor? Está no livro de Apocalipse. Aquele que era mais rico era mais cego. Não é a igreja mais poderosa, não era assim? A igreja mais rica foi chamada de cega. A igreja mais rica é o que tinha mais dinheiro para comprar roupa, foi chamado de nua. E agora, aquele que não tinha o que comprar, o que comer, o que vestir, foi chamado da igreja de Jesus, irmão. Meu Deus, pai. E eles nessa teologia da miséria, né, irmão? Vamos em frente. Primeira epístola de João. Um pouquinho para frente. Capítulo de número 2. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 17. Quem achou vai glorificando. E o mundo passa. Passa ou não passa, meu irmão? E as suas consubstâncias. O que é, pastor? Consubstância, você viu? Existe mais. O que é consubstância? Eu vou fazer você entender o que passa. Você se lembra que teve um tempo atrás aí que o povão lá em 1974, o povo hippie, fumava aquela maconhinha, aquela droguinha, e deu uma entrada no rock and roll, se lembra? Passou aquilo ou não passou?
Passou, filha, concupiscências passam. As coisas passam na face dessa terra. O pessoal tem saudade daquela época, eu tenho saudade de morar no céu, meu filho. O mundo passa, concupiscências também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Aonde, pastor? Nesse mundo? Não, no céu. Não é aqui permanecer para sempre. Deus nos livre, né, irmão? Fazer a vontade de Deus, ele permanecer a gente aqui. Eu era o primeiro a deixar, cadê o segundo? A gente já está querendo correr daqui desse mundão. Já pensou fazer a vontade de Deus, ficar mais um tempo aqui? Mais uns 1000 anos por aqui, pastor, não dá para aguentar, né, irmão? Está cada vez pior, não está? Está cada vez pior, irmão. Mas tem que piorar para a gente não amar esse mundo, né? Esse é o grande fato. Hebreus capítulo de número 2. Deus de glória, Pai, falar com a gente. Um pouquinho para trás de novo. Tem gente que não consegue nem dormir no travesseiro, filho. Que a consciência está pesada, porque sabe que o nome não está escrito no livro da vida. O melhor travesseiro para a consciência se chama Jesus. Você sabe, se dormir e não acordar no outro dia, você está num lugar melhor. Não vou dizer melhor do mundo, melhor do céu. Porque o mundo não tem nada para oferecer. Você já viu alguém dizer assim: eu ofereço para ti todo o amor do mundo. O mundo não tem amor, meu irmão. Agora eu ofereço para ti todo o amor de Deus. Eu desejo para ti toda a felicidade do mundo. O mundo não tem felicidade. A gente até ignora essas pessoas para não machucar muito, mas não sabe o que fala. O mundo não tem nada para oferecer, a não ser uma coisa: machucar, arrebentar o psicológico. Mas quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente sabe, se não acordar, a gente acorda nos braços dele. Pode ter certeza, a melhor consciência está com Cristo Jesus. Melhor consciência é ter os pecados apagados, né, irmão? Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 10. Quem achou vai glorificando. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, mediante que tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, varão glória, família, consagrasse, olha, presta bem atenção, consagrasse foi através das aflições de Cristo que foi consagrado a gente. O príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Está falando quem? O Senhor Jesus. Ele não tem vergonha de chamar a gente de irmão. Apesar de a gente ser uns baita de uns vacilão de vez em quando. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nós, em comparação com a santidade de Cristo, nós somos uns baita de uns vacilões. Mas ele não tem vergonha de chamar a gente de irmão. 12. Dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Cantarei louvores no meio da congregação. Meu Deus, Pai. Olha para mim, família. Quando você não abre a boca para louvar a Deus nesse culto, fica tranquilo que Ele está do teu lado, louvando. Ele disse que vai estar no meio da congregação cantando, não está? Está aí, filho? Está aí? Pastor, eu não sinto cantar. Mas Jesus sente, deixa que Ele canta. E vai que daí não dá tempo para tu cantar lá. Aí você diz, Jesus ela, não pode entrar, porque quantas vezes eu tive do teu lado, tu nem abri a boca para me glorificar. O que você quer aqui do meu lado aqui, que não tem espaço para você? Porque tu tinha vergonha de mim, e eu nunca me envergonhei de ti, pobre pecador. E ele no meio da congregação cantando louvores. Essa semana eu fui indagado até o rapaz, ele quer pegar a meia graça. Está combatendo até um bom combate contra a heresia. E ele disse que Deus não habita em parede feita por mão de homens mais. E eu disse, correto.
Deus não habita, Ele visita. Ele disse assim, mas como pode visitar se Ele é onisciente, onipresente? Ué, e eu falei assim, a gente tem que ter discernimento, irmão. Eu sei que Ele é onipresente, mas Ele habita dentro do pecador, não? Não. Ele não deixa de ser onipresente, mas Ele não vai dentro de um pecador. O pecador tem que querer largar o diabo para ele poder entrar dentro. Ué, não é assim? Deus não entra em qualquer lugar, mesmo Ele sendo onisciente. Já parou para pensar, não? Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, mas pergunta se Ele está dentro de um pecador. Ele compactua com o pecador? Não, Ele não está dentro do pecador. Ele está dentro dos santos. Aí ele fez a pergunta de novo, mas por que os apóstolos foram fazer no templo? Foi fazer o que a igreja faz, se reunir. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou. Foi lá se reunir, falar assunto da congregação. Onde tiver 2 ou 3 reunindo com o assunto da palavra, ali se faz presente. Ele diz que se faz presente. E aquele se faz presente ou não? Estarei no meio da congregação cantando louvor. Foi esse versículo que eu botei para ele. Ele está aí no meio da congregação cantando louvor. A casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. É onde a igreja está reunida, o Pai se faz presente. Meu irmão. Como eu posso dizer que Deus não habita em qualquer lugar? Mas eles querem uma teologia que não tem mais nexo, dizendo que Deus não habita. Deus está preocupado com tijolo, irmão. Deus está preocupado com a pessoa. Não importa se vai no templo, pavilhão, qualquer lugar, numa casa. Deus não habita em parede feita por mão. Aí fica sem lógica de querer congregar dentro de uma casa, né? Quem fez a casa? Foi anjo, não? Levanta a mão, quem foi um anjo que fez a sua casa aí? Nenhum, né, irmão? Foi um pedreiro, né? Foi um homem, né? Deus não habita em parede feita por mão de homem, não é assim? Ué, tu não pode nem congregar dentro de casa, então. Porque foi um homem que fez. Eles acham que a pessoa, quando entende da palavra, é cego. A gente não tá, aqui não tem cego, né, irmão? Graças a Deus, né? E o que ele falou, pastor? Ele ficou sem resposta. Amém? Porque Deus vai nos dar ousadia para combater os contradizentes. E aqui diz que ele anunciaria o nome no meio dos meus irmãos. Cantaria louvores no meio da congregação. Quando nós sair daqui, ele fica cantando aqui, não? Não, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome, ele se faz presente. Depois ele vai embora. Onisciência é uma coisa, irmão. Onipresença é uma coisa. Deus faz como Ele quer. Vamos em frente. Você quer saber onde é que se cumpriu essa profecia que ele disse que ia congregar no meio da congregação, cantar louvores? Quer dar uma olhadinha? Tem gente que se lembra. É o livro de Salmos, capítulo de número 22. Abridinha lá, bem no meio da Bíblia, se você está desacostumado com o Antigo Testamento, né, irmãos? Mas vamos abrir um pouquinho aí agora no livro de Salmos, bem no meio da Bíblia. Só para você ver como se cumpriu essa profecia. Foi uma profecia, tá? Salmo 22, o versículo também de número 22, família. Quem achou, glorifica. Salmo 22, 22. Então, declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Você lembra o que ele falou? Tudo a respeito de mim se cumpriu. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando ele esteve no meio da igreja, se cumpriu o livro de Salmo 22, 22. Amém, família? Se cumpriu ou não cumpriu? Então vamos ficar no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. E o que eu tenho que ensinar ao povo, pastor Angildo? Vamos ver o que os apóstolos vão dizer. Nada de teologia coach aqui. Vamos ver. Tudo é através da palavra. Deixa que a palavra responde sozinho. Quanto mais Deus tem oportunidade para falar, meu querido, na sua palavra, mais santificação traz ao coração do homem. Atos capítulo de número 5 e versículo de número 42. Quem achou, glorifica.
Atos 5:42. O que acontecia na igreja primitiva? E todos os dias, no templo, olha lá, no templo de novo. Deus não habita em parede feita por mão de homem. Estava lá no templo. Nas casas, e não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Então a igreja primitiva está dando a escola dominical para nós, para a gente ensinar a Jesus Cristo. E Jesus Cristo está onde? No Novo Testamento. Os seus ensinos estão no Novo, não está no Antigo, meu irmão. Vamos em frente, em nome de Jesus. Meu Deus, fala com a gente, Pai. Gálatas capítulo de número 1. Gálatas capítulo de número 1. Gálatas capítulo de número 1. Louvado seja o santo nome do Rei. Deus abençoe a você que está conectado neste momento, em nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 11. Louvado seja o santo nome do Rei. Está escrito assim: mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque eu não recebi, não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Oh, glória! Amém? Você lembra que Paulo falou lá em Filipenses 3, versículos 5 ao 8? Que ele entendia muito da lei, e depois que ele encontrou com esse Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, ele tinha por esterco, agora que ele aprendeu, não? Por estrume, vamos usar um vocabulário mais atualizado da palavra. Por estrume, a lei de Moisés. Para não falar outra coisa. Tudo que eu aprendi na lei eu tenho por esterco, disse Paulo. Tudo que eu aprendi pelo Antigo Testamento eu tenho por esterco. Aí a igreja não. A igreja quer voltar a pegar o esterco. E quanto à ovelha, aquela que é original de Jesus Cristo, ela não volta para pegar o esterco, ela vai para os pastos verdejantes de Jesus. Aí se cumpre aquele verdadeiro provérbio que Pedro diz: a porca lavada voltou despojadouro de lama, e o cão voltou a comer o seu próprio vômito. Porque eles querem comer, eles querem voltar de novo a comer estrume da antiga aliança. Paulo rejeitou, tinha por esterco. Aqui ninguém vai comer isso. Aqui nós vamos comer pão sem fermento, filho. Se ele diz que ele tinha por esterco a antiga aliança, por que eu quero pregar Davi dentro da congregação? Como exemplo, um adúltero. Davi nunca foi exemplo para a igreja, Jesus Cristo foi. Jesus Cristo é exemplo clássico para a igreja. Sentou lá no poço com uma mulher mais prostituta que tinha. E não foi falar com ela dizendo assim: não, vem comigo para o palácio. Vem se deitar comigo. Não, mas chamou ela para um outro palácio. Não daqui da terra, lá de cima. Falou até quantos maridos que ela tinha não era dela, né, irmão? Meu Deus, esse é nosso Jesus que deu um belo exemplo. Meu Deus, Pai. Romanos capítulo de número 15. Paulo dizendo que tem por esterco e a maioria quer voltar a pegar o esterco. Meu Deus, dá para entender a cabeça desses homens, irmão. Romanos 15, 16, quem achou vai glorificando. Fala com a gente, Pai. Meu Deus, Pai. Que eu seja ministro de Moisés. Seja vocês. Eu sou ministro de Cristo.
Se lembra daquele homem? Tu quer ser discípulo dele? Discípulo, nós somos discípulos de Moisés. E Paulo disse quem ele é, discípulo de Jesus Cristo. Entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificado pelo Espírito Santo. Meu Deus, fala com a gente. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas quais que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, pela palavra e por obras. Amém, família? O que o apóstolo anunciava? A Jesus Cristo. Irmão, é só ter um pouco de consciência e parar para pensar, né, meu irmão? Por exemplo, você quer ir para o reino dos céus. Como é que eles querem te mostrar um outro caminho? Só existe um. Ou, melhor, eles querem te mostrar um atalho. Que não vai dar lugar nenhum, filho. A não ser, claro, a perdição. Só existe um caminho, a verdade e a vida. E esse caminho, a verdade e a vida está no Novo Testamento. Não tem como a gente negar, meu querido, o Novo Testamento. Ele disse, a palavra que eu vos disse é espírito e vida. É Novo Testamento. Vamos a Gálatas capítulo de número 4. E semana que vem a gente tem mais um estudo para finalizar. Vamos ver se vai valer o Novo ou o Antigo Testamento. A maioria não gosta de falar muito sobre o livro de Gálatas, porque vai falar para as pessoas parar de pregar o Antigo. E a maioria não quer isso. Vamos lá então no livro de Gálatas. Já vai falar sobre as duas alegorias. Se lembra das duas alegorias, irmão? Eu amo esses versículos aqui. Cadê o segundo que ama aí? Não tem como voltar atrás. Vamos em frente. Versículo de número 21 de Gálatas capítulo 4. Quem achou glorifica. O que diz dentro do contexto aí? Agar são as duas alegorias, os dois concertos, é isso? Então está falando de dois concertos, Antigo Testamento e Novo é uma alegoria. Então quer dizer, é uma história para você entender o que testamento está em vigência. Amém, família? Vamos em frente. Dize-me, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvistes vós a lei? Porque está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava era segundo a carne, mas o que era da livre era por promessa. Olha para mim, por gentileza. O que era da escrava anda segundo... Quem é do Antigo Testamento anda na carne, anda ou não anda? Pode ver, a congregação que só prega Antigo Testamento é paulada, é tiro, é chute, é soco nos olhos. E por aí vai, é morte, é armado até os dentes. É assim ou não é? E agora, quem está no novo é por promessa. Qual é a promessa, pastor? Se pega uma espada, ele diz, aquele que vive pela espada morrerá. Larga a espada que tem promessa. Vamos em frente. O que se entende por alegoria? Porque esses são os dois concertos. Um no Monte Sinai, que é o antigo, gerando filhos para a servidão, que é Agar. O Antigo Testamento gera pessoas para servir, e Jesus nos chamou para a liberdade. Amém? Se lembra? Que fala para as mulheres que Jesus não chamou as mulheres para estar na servidão, mas para a liberdade. Vamos em frente. Ora, Agar é Sinai, o monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escravo e seus filhos. Quem está no Antigo Testamento ainda continua sendo escravo de Moisés. E os seus filhos. Mas é Jerusalém que é de cima, é livre, o que é mãe de todos nós. Vale um glória, família? A mãe do cristão genuíno não é Maria, a Jerusalém que vem de cima. Está aí ou não está? Está aí, está escrito na Bíblia. Ninguém pode negar essa verdade. Não existe um versículo dizendo
que Maria é mãe dos cristãos. Não existe um. Pede para padre, pastor, herege, doutorado falar que não vai achar. Mas agora eu apresento um versículo para você. Que nós temos uma mãe, e a Bíblia não mente. Que é a Jerusalém que vem de cima. E essa Jerusalém que vem de cima que traz o quê? É a palavra. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá a luz, esforça-te, tu que clama, tu que não está com dor de parto, porque os filhos da solitária são mais do que têm marido, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaac, mas nós, irmãos, somos filhos do Novo Testamento. 29. Como então aquele que era gerado segundo a carne, aquele que era gerado no Antigo Testamento, pegou aí não, alegoria. Aquele que é gerado no Antigo Testamento perseguia o que era do Espírito, não é assim também agora? Aquele que é do Antigo Testamento não persegue quem está no Novo? E nós que queremos viver o novo, estamos errados? Não estamos errados. Eles que estão errados. E eles perseguem a gente. Por quê? Porque se eles aderirem à nossa teologia, eles têm que largar o dízimo. E para largar o dízimo, vão confrontar com o Novo Testamento. Mas se não querer largar a espada aqui, vai dar de cara com o autor do Novo Testamento. Porque o escritor nunca morreu, irmão, e o narrador está vivo até hoje, o Espírito Santo de Deus. Quem está no Antigo Testamento não persegue quem está no Novo, não é assim agora, irmãos? Paulo diz 30. Mas que diz a Escritura, lança fora a escrava o seu filho. Mas o que diz a Escritura? Lança fora aqueles que estão no Antigo Testamento, o seu filho. Porque de modo algum quem está no Antigo Testamento herdará com o filho da livre. Está escrito aí, quem está no Antigo Testamento não vai para o inferno? Está aí, perde a salvação quem está no Antigo. Mas é só um diziminho. Vai. É só 10% que eu estou ensinando, vai. Não é em vão, irmão, escuta o que eu vou te dizer, não é em vão que no livro de Apocalipse a igreja mais poderosa é a mais rica, a mais podre. Por quê? Está se cumprindo 2 de Pedro, que o fazer das pessoas comércio nos últimos dias com palavras fingidas. O que é palavras fingidas? Fazendo das pessoas negócio. E que é esse negócio que traz dentro da igreja, que traz enriquecimento dessa igreja perversa do Apocalipse? A não ser o dízimo. Não, pastor, pregar o Antigo Testamento, não, você está louco. É loucura do Evangelho. Porque aqui diz que quem está no Antigo não herdará com aquele que está no Novo. Não vai herdar. Por quê? São comilhões de esterco. Paulo negou, jogou, eles buscam de volta. Vamos em frente, finalizar. De maneira, 31. De maneira que, irmãos, somos filhos não do Antigo Testamento da escrava, mas somos filhos do Novo, da livre. A Jerusalém que é de cima é nossa mãe, a única mãe do cristão. E nós somos filhos da livre. Dessa mãe que é de cima, que é o evangelho que veio de cima, não veio daqui de baixo, meu irmão. Escuta que eu vou te revelar mais um pouco. Quando a ação do Antigo Testamento veio, amém, veio no Monte Sinai, Deus falou, Moisés pegou na tábua e passou o que? A lei para o povo, foi assim ou não foi? Agora não precisou mais escrever numa tábua, ele mesmo veio com a mensagem. E tremendo que o ministério dele começou também no monte. Ele estava no monte orando, Deus falando com ele, ele foi pegar os apóstolos, chamar para ministério. Só que não estava mais escrito em tábua de pedra, mas agora num coração de carne, sensível ao Senhor. Amém, família? Então,
Nós somos filhos do Novo Testamento. Quem está no Antigo não vai herdar. É só pegar Gálatas capítulo 4, alegoria dos concertos e ponto final. Não tem como. Irmão, sabe por que a gente tem que estudar bastante isso? Porque alguém vai te indagar, você tem que saber falar. Ou fique quieto e não passe vergonha, ou sabe explicar a palavra de Deus corretamente. Porque uma palavra de Deus bem abordada, elaborada como está no Novo Testamento, não tem como ter, meu querido, um contradizente de em pé. Amém, família? Não tem jeito. Esse dia até vi um outro homem aí, defendendo uma meia graça. Prega contra o sistema. Todo mundo está ficando assim, nossa, impactado com ele. E sabe qual foi a minha mensagem lá? Até tu prega mais ou menos, mas primeiro tira essa tua calça de prostituta em dia de buscar homem na rua. Uma calça colada, igual um alegre em cima do altar. Quer pregar uma meia-verdade, mas a sua condição física é lasciva. Não tem modéstia, não tem pudor. É um prostituto em cima. Estamos vivendo os últimos tempos, estão pregando uma meia-verdade. E para pregar uma verdade, meu querido, tem que ter moral no corpo também para poder pregar. Porque nós não somos vitrine do diabo, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aplauda o nome santo do Senhor em nome de Jesus. Semana que vem a gente continua com esse estudo abençoado em nome do Senhor Jesus. Deixa eu só marcar aqui. É mais uma semana, mais um estudo, a gente termina. É bom saber a palavra de Deus, né, irmão? Te dá uma paz de espírito. Nada podemos com a verdade a não ser pela verdade, meu irmão. Melhor coisa que tem. Quando você está com a palavra de Deus, as pessoas tentam indagar, mas a gente consegue combater com a verdade de Cristo Jesus, nosso Senhor. E graças a Deus por isso. Só a bênção do Rei. Deus abençoe você que estava conectado nesse momento. Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que estava junto com a gente. Deus abençoe poderosamente. Se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui a partir das 20h30 em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada irmão, a cada pastor que está nesse ministério, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, nosso Deus. Um abraço, um beijão no coração. Vamos continuar orando por você. Você continua orando por nós. Tenho certeza que vai ter um lugar de descanso para a gente, em nome do Senhor Jesus. Não esqueça, convite aberto. Se você quer vir aqui num culto com o pastor Angildo, entra em contato com a gente. Pega o número do pastor Angildo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vai estar nas redes sociais. Amém? É 48-999-52-3738. Manda um WhatsApp para o missionário e a gente está mandando a localização para você vir um culto aqui com a gente, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Um abraço, beijão no coração. Deus abençoe sua vida em Cristo.